E você vai conhecer agora uma daquelas histórias de arrepiar, emocionar e nos inspirar. A Ivanete é uma baiana que chegou em Florianópolis sem saber ler e escrever. Então, com 47 anos, ela estabeleceu como prioridade ser alfabetizada. E agora escreve um livro. E detalhe, viu? Ivanete foi despedida de um emprego, pois não aceitou trocar o horário de trabalho. Caso ela fizesse isso, veja só, teria que parar de estudar. Acompanhe agora essa história espetacular na reportagem de Lucas Miranda e do cinegrafista Leonardo dos Santos. O impulso inicial foi a coragem e a vontade de buscar uma vida diferente. Ivanete é natural de Salvador e vivia numa situação difícil com seus 7 filhos, até que tomou a decisão de deixar tudo para trás para ver como seria a vida em Florianópolis, inicialmente por 6 meses. Para mim foi o pior momento da minha vida, porque tipo assim, sair da cidade onde você nasceu e se criou para ir para um lugar que você não conhece ninguém, não é fácil. E assim, o pior de tudo é ter que sair e deixar meus filhos, que coisa que eu nunca tinha feito na vida, me separar dos meus filhos. Para mim foi o pior momento, porque sair assim, deixar eles, assim, quando eu peguei o carro foi me pegar assim na minha porta, na porta de casa, eles arrodearam todos, ao redor do carro, todos eles chorando. Depois de trazer seus filhos e se estabelecer em Floripa, um dos filhos de Ivanete ingressou na EJA, Educação para Jovens, Adultos e Idosos. Ivanete, então com 47 anos, despertou para a realização de um antigo sonho: aprender a ler e escrever. Me matriculei e comecei a estudar. Mas só que era assim, era bem difícil, porque eu não sabia nada. Os professores tinham uma paciência comigo que, meu Deus. Aí comecei fazendo pesquisa, comecei me interessando mais ainda. No começo da pesquisa, meu Deus, já estava bem, um pouquinho desenvolvida, porque a gente tem que escrever, querendo ou não, tem que aprender, porque a nossa pesquisa é nós que faz toda, só vai ensinando como é que pra gente fazer, e a gente é quem tem que montar ela todinha. E aí eu fui pegando o gosto. Não foi fácil, mas ela colocou o objetivo como prioridade na vida. Ia para a escola um dia sim, um dia não, até que os horários com o emprego de serviços gerais no hospital confrontaram com os horários dos estudos. E aí foi quando eles quiseram trocar. Aí você vai trocar, eu digo, não vou. A gente não está te pedindo, a gente está te dando uma ordem que a partir de tal data você vai ficar nesse horário, das 8 da manhã às 5 da tarde. Eu digo, pois é, então vamos ver. Deixar de estudar eu não vou deixar por causa que vocês querem. Ou vocês me botam para a rua, ou então vocês vão me deixar no meu horário. A gente não vai te despedir. Eu digo, então tá certo, então vocês vão ter que me aguentar, porque todo dia eu vou ficar no mesmo horário. E aí eu digo, se vocês quiserem me botar para a rua, vocês podem me botar. Agora, deixar de estudar eu não vou. E aí foi quando eles me botaram para a rua mesmo, de verdade. Atualmente, Ivanete mora na Trindade, no Morro da Penitenciária, e está procurando emprego. Mas depois de aprender a ler e escrever, começou a perseguir um novo sonho: escrever um livro contando sua história de vida. Eu vou contar a história da minha vida, que é melhor. Eu sempre quis isso, porque tipo assim, todo mundo que eu vejo eu quero contar um pouco assim, tipo as pessoas estão reclamando assim das coisas que passam, aí eu, não gente, pensa na minha vida assim, que eu passei isso, isso, isso. Aí eu quero contar um pouco para o povo ver que tudo é possível, né, aquele que quer. Eu vou fazer um livro, mas eles riam de mim. A senhora vai contar o quê? A história da sua vida, de onde a senhora veio, lá na Bahia, não sei o quê. Porque lá na Bahia a gente, tipo, quando eu tinha 4 filhos, daí o meu marido era só vivia bêbado, sabe? E aí dentro da casa do meu pai não queria a gente de jeito nenhum, além de ter os filhos e ele bêbado. Aí meu pai botou a gente pra fora, a gente não tinha pra onde ir. Daí eu peguei eles tudo e fui morar debaixo de um pé de buzeiro, debaixo de um pé de pau. Moramos 3 semanas lá. E foi daí que eu fui sair de lá desse lugar onde a gente morava e fui pra outra cidade, onde eu terminei de criar eles. E aí, toda vez que eu ia fazer, começava a falar para eles, eu estou fazendo um livro, a história da minha vida, a senhora está contando a história do Embuzeiro não, mas é claro que ela está entrando no meio, na primeira parte. O livro já está quase pronto, mas Ivanete ainda precisa voltar para Salvador e fazer as fotos do lugar onde nasceu e onde a história começou. O incentivo da EJA e dos familiares foi fundamental, mas o principal foi a força de vontade, que pode inspirar muita gente a seguir seu sonho, não importa a idade. Mas não adianta sonhar, claro que adianta. Eu posso não chegar onde eu quero, mas eu nunca vou deixar de sonhar, nunca. Porque eu digo para eles, quem sou eu sem o meu sonho? O meu sonho que me faz eu levantar todo dia, me faz eu andar. Porque a gente sonha de ser alguém na vida um dia. Como ninguém sabe, né? Mas um dia eu creio que eu chego lá. Eu não digo que seja um orgulho assim, mas que seja, para mim está sendo bem legal. Uma história sensacional que, graças
a EJA acabou se concretizando, e a gente está aqui na presença do secretário municipal de Educação de Florianópolis, o Maurício Fernandes Pereira. Secretário, boa tarde, obrigado pela sua presença, antes de mais nada. E aí a educação sendo utilizada de fato como uma ferramenta de inclusão. Eu acho que é o grande desafio que a gente tem pela frente, e o que é muito falado também, né? Boa tarde a todos, boa tarde a quem nos assiste. Esse é um belo exemplo da educação transformando e a educação dando dignidade às pessoas. O exemplo dela é um exemplo extraordinário. E eu já falei para ela que nós vamos, inclusive, publicar o livro dela, vamos fazer um belo evento porque ela merece. Merece por quê? Pela força de vontade que ela tem. Muitas vezes você coloca as tuas dificuldades como a tua muleta e acaba não fazendo nada. Exato. Então, uma das nossas prioridades na educação, que o nosso prefeito Jean Loureiro tem colocado, é justamente a educação de jovens e adultos. Por quê? Porque a educação de jovens e adultos proporciona com que aquelas pessoas que num dado momento da sua vida, por diversos motivos, não tiveram a oportunidade de estudar, hoje podem estudar. E nós temos feito isso. Nós abrimos recentemente na Chico Mendes um novo núcleo de educação de jovens e adultos. Tive lá e chorei. Né? Por quê? Porque o menino, quando a gente depois de fazer a abertura, a gente perguntou, algum aluno quer falar alguma coisa? E o aluno disse assim, eu quero dizer obrigado pela oportunidade que vocês estão nos dando. Então, isso comove a gente, porque são pessoas que estavam à margem da sociedade. E a educação realmente transforma a vida das pessoas. Olha agora o exemplo da Ivanete para os seus filhos, inclusive, exato, que ela tem vários, né? Para os seus filhos. Ela é o grande exemplo. O exemplo não pode ser de discurso, o exemplo precisa ser de palavras. Quando ela fala do chefe dela, que ela fez opção por estudar e sair do emprego, provavelmente o chefe dela fala que a educação é importante. Importante todo mundo sabe. Agora, se o chefe dela dissesse que a educação era uma prioridade, provavelmente o chefe dela ia conhecer o caso e ia oportunizar que ela pudesse continuar os seus estudos. Eu não sei se um dia ela vai falar o nome dele, ele deve estar preocupado agora, né? Eu brinquei com ela, vamos convidá-lo para o lançamento do livro, até porque de repente ele tomou uma decisão, também cada um sabe as coisas na sua vida, né? Sim, sim. Secretário, exatamente desse fato onde ela acabou sendo demitida porque estabeleceu como prioridade o estudo, precisou, né? Soa como quase uma coisa absurda, pois pelo contrário, como você estava falando, da questão da necessidade de um incentivo, o que a gente vê nas grandes corporações de países desenvolvidos e países em desenvolvimento. A gente vê isso aqui no Brasil. Os empresários, eles incentivam a educação. E ali não, tem que fazer escolha pela educação. Mas aí a gente tem que ter também uma certa cuidado com isso, porque é o seguinte, muitas vezes a educação que se incentiva é a educação enquanto pós-graduação, é outro nível, né? Exato. E a gente às vezes esquece que coisas simples como uma educação de jovens e adultos, simples para quem? Para nós, né? Porque nós sabemos ler. Agora para ela, olha a transformação. E a vida hoje, nós hoje temos 1.400 alunos na educação de jovens e adultos no município, atendendo em 15 locais. Então é a transformação e a cidadania sendo levada para tantas pessoas. Secretário, parabéns pelo seu trabalho, que a gente possa, por aqui, no Meio Dia Catarina, mostrar muitas outras Ivanetes, né? E parabéns mais uma vez pelo seu trabalho e siga firme no desenvolvimento do projeto, não só do EJA, quanto tantos outros. Muito obrigado, sempre à disposição de vocês. E o Meio Dia Catarina dá uma rápida parada, depois do intervalo.